E o inconsciente fala. Há um mundo dentro de você que pensa, sente e age, mesmo quando sua consciência está silenciosa. Um mundo onde símbolos têm mais peso do que palavras, onde arquétipos moldam escolhas que você julga racionais, e onde traumas antigos continuam a escrever capítulos da sua vida, mesmo que você não os veja. Esse mundo tem um nome: o inconsciente. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, foi um dos primeiros exploradores da alma humana que ousou atravessar os limites da razão e mergulhar nesse território invisível. Mas Jung não apenas estudou o inconsciente. Ele ouviu sua voz, dialogou com ele, deixou-se transformar por ele. E é essa escuta profunda, esse mergulho abissal e transformador que você está prestes a vivenciar agora. Neste vídeo, vamos decifrar as principais ideias de Jung sobre o inconsciente, o ego, os arquétipos, sonhos, a sombra, anima, o processo de individuação e muito mais. Mas acima de tudo, vamos provocar em você uma pergunta essencial. Você está realmente vivendo sua própria vida, ou apenas repetindo padrões inconscientes herdados de gerações passadas? Prepare-se para uma jornada que não é apenas intelectual. É uma jornada da alma, uma travessia que pode mudar profundamente a forma como você se vê, se conhece e se transforma. Feche os olhos, respire fundo e ouça. O inconsciente vai começar a falar, que é o inconsciente segundo Jung. O ser humano moderno se orgulha de sua racionalidade, de seu progresso tecnológico, de sua capacidade de planejar, calcular, manipular o mundo à sua volta com precisão. Mas essa mesma mente lógica, por vezes, esquece de olhar para dentro. Esquece que dentro de cada um de nós existe um universo imenso, invisível aos olhos, mas profundamente influente em tudo o que somos e fazemos. Carl Gustav Jung nos convida a reconhecer esse território interno chamado inconsciente, não como uma força sombria a ser temida, mas como uma dimensão viva da alma humana. Para ele, o inconsciente é mais do que uma lixeira psíquica onde se jogam memórias dolorosas ou traumas esquecidos. É uma matriz criativa, um campo de inteligência que atua mesmo quando estamos dormindo, distraídos ou aparentemente no controle. Na psicologia junguiana, o inconsciente se divide em dois níveis distintos: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O primeiro é composto por experiências subjetivas esquecidas ou reprimidas. Tudo aquilo que você já viveu e não quis ou não pôde integrar à sua consciência. Medos infantis, vergonhas silenciadas, traumas não resolvidos, desejos sufocados. Tudo isso repousa nesse nível, aguardando uma chance de ser trazido à luz. Já o inconsciente coletivo é um fenômeno muito mais vasto e profundo. Trotacete, uma espécie de herança psíquica compartilhada por toda a humanidade, um repositório de imagens primordiais, padrões simbólicos e estruturas arquetípicas que atravessam culturas, religiões e épocas. Nele vivem o herói, o velho sábio, a grande mãe, a sombra, a anima e tantas outras figuras que encontramos, não só nos mitos e lendas, mas também nos nossos sonhos e conflitos mais íntimos. Esses arquétipos não são apenas histórias antigas, são forças vivas, ativas em nossa psique. Quando você sente que está sendo chamado para uma transformação, quando enfrenta uma crise de identidade ou vive uma experiência de sincronicidade, essas forças estão agindo. O inconsciente não é passivo. Ele busca constantemente expressar conteúdos que a consciência ainda não compreende, mas que são fundamentais para a sua evolução. Jung afirmava que a relação entre o consciente e o inconsciente é como a relação entre a superfície do mar e suas profundezas.
Podemos navegar com nossas escolhas racionais, mas as correntes invisíveis que moldam nossas emoções, impulsos e percepções vêm de muito mais fundo. Negar isso é como tentar navegar um oceano olhando apenas para o céu. Menos cedo ou tarde, seremos surpreendidos pelas marés. O inconsciente, para Jung, possui uma intencionalidade simbólica. Ele se comunica conosco o tempo todo, principalmente por meio dos sonhos, lapsos de linguagem, sintomas físicos e eventos aparentemente casuais, que revelam significados ocultos, aquilo que ele chamou de sincronicidade, um encontro inesperado, uma frase ouvida no momento certo, uma coincidência carregada de sentido. Tudo isso são formas do inconsciente falar. Mas por que escutá-lo? Porque aquilo que ignoramos em nós mesmos não desaparece. Pelo contrário, se manifesta. Jung escreve: aquilo que você não torna consciente se manifestará em sua vida como destino. E é aí que muitos repetem padrões de sabotagem, vivem relacionamentos destrutivos ou enfrentam crises existenciais sem compreender a origem de tudo isso, ao invés de negar, reprimir ou fugir. Jung propõe o caminho da integração. Ele nos convida a dialogar com o inconsciente, a dar ouvidos aos símbolos, a reconhecer a sabedoria contida nos conteúdos reprimidos, pois cada sombra traz uma luz potencial e cada crise uma oportunidade de autoconhecimento. Ignorar o inconsciente é viver pela metade. É como caminhar pela vida com o olho vendado, tropeçando em verdades internas que se recusam a desaparecer. A verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em compreender quem somos além do controle. O inconsciente não é um obstáculo, e uma ponte. E Jung, com sua visão visionária e corajosa, foi um dos primeiros a nos mostrar que ouvir essa voz silenciosa pode ser o primeiro passo para uma vida mais inteira, mais desperta e profundamente autêntica. A sombra, o lado oculto de quem você é. Imagine uma sala iluminada. Nela, você é a figura principal. Todos podem ver suas qualidades, seus talentos, sua personalidade cuidadosamente construída ao longo dos anos. Mas atrás de você, onde a luz não alcança, há uma sombra. Ela o segue, silenciosa, invisível à maioria, mas ela está lá. Sempre esteve. Para Carl Jung, essa sombra não é uma metáfora poética, é uma realidade psíquica concreta. A sombra é tudo aquilo que você não reconhece ou não aceita em si mesmo. É o lado negado, reprimido, esquecido, mas que continua agindo, influenciando suas emoções, suas decisões e seus relacionamentos, mesmo sem o seu consentimento. A sombra é composta por aspectos que você considerou inaceitáveis ao longo da vida: raiva, inveja, egoísmo, vaidade, cobiça, mas também talentos sufocados, sensualidade não assumida, coragem que foi podada, criatividade abandonada. Tudo aquilo que sua consciência julgou como perigoso ou impróprio foi empurrado para esse porão psíquico. Só que, como toda energia reprimida, ela não desaparece, ela se desloca. E quando não somos capazes de enxergar a sombra em nós, acabamos projetando-a nos outros. Julgamos no outro o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Condenamos no outro aquilo que inconscientemente desejamos ou tememos. Jung escreveu: a coisa mais assustadora é se aceitar completamente. E não há aceitação completa sem o reconhecimento da sombra. Mas atenção, a sombra não é apenas o lado ruim. Ela é, sobretudo, o lado oculto. E o oculto pode conter tanto o que tememos quanto o que precisamos. E Jung percebeu que muitas pessoas se identificam tanto com a imagem que construíram de si, o que ele chamava de persona, que acabam sufocando partes autênticas de sua essência. O resultado: angústia,
despersonalização, crises existenciais e sabotagens cíclicas. A alma clama por inteireza, mas a consciência se recusa a descer ao subterrâneo do ser. A sombra bate à porta através dos sonhos, das doenças psicossomáticas, dos conflitos repetitivos, e se não a ouvimos, ela entra pela janela com força. É por isso que o confronto com a sombra é um dos momentos mais importantes do processo de individuação, que Jung definiu como a jornada do ser humano rumo à totalidade. No, say Trotta, de vencer a sombra, como num duelo moral entre o bem e o mal. Trata-se de integrá-la, de reconhecê-la como parte legítima de si, de acolher aquilo que dói e transformar em consciência aquilo que antes era apenas impulso. Jung acreditava que o encontro com a sombra é inevitável para quem deseja crescer de verdade. Não é confortável, não é agradável, mas é libertador. Ele dizia: nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes toquem o inferno. Ou seja, não há elevação sem mergulho, não há luz autêntica sem o contato com a escuridão interior. O processo é doloroso, sim, mas também é profundamente curativo. Ao encarar sua sombra, você deixa de ser escravo de si mesmo. Começa a perceber que muitas das suas reações, medos e julgamentos não eram seus, eram projeções, reflexos de partes não vistas da sua alma. E ao trazer luz ao que estava escondido, surge algo novo. Poder pessoal. Não o poder que domina os outros, mas o poder que reconcilia, que aceita, transforma e transcende. Um poder que vem da verdade interior e não da aparência exterior. Ao final, a sombra não é um monstro a ser vencido. Ela é uma parte da sua história que precisa ser vida, uma energia psíquica que deseja voltar ao fluxo da vida. Ela guarda lições, forças, talentos esquecidos e o mapa para sua verdadeira autenticidade. Quando você tiver coragem de olhar para sua sombra sem fugir, você deixará de ser apenas um personagem da sua história e começará, finalmente, a ser o autor da sua própria alma. Os arquetipos, as imagens vivas da alma. Em algum momento da vida, você já sentiu estar vivendo um papel que parecia maior do que você, como se estivesse dentro de uma história que já foi contada milhares de vezes. E mesmo sem saber como, já conhecia o roteiro? Essa sensação tem um nome na psicologia de Jung: arquétipo. Os arquétipos são estruturas universais do inconsciente coletivo. Não são ideias que aprendemos com a cultura, mas imagens primordiais que nascem conosco. São como moldes invisíveis que organizam nossas experiências, emoções, desejos e atitudes desde os tempos mais remotos da humanidade. E Jung descreveu os arquétipos como formas psíquicas vivas. Eles não são fixos ou racionais. São dinâmicos, simbólicos, multifacetados e se manifestam através de mitos, sonhos, obras de arte, contos de fadas e até na vida cotidiana. Toda vez que você sente que está sendo possuído por uma força interna, uma coragem que não sabia ter, uma raiva que explode, um amor que transcende um arquétipo, está em ação. Essas imagens universais se expressam de formas diferentes em cada cultura, mas suas raízes são as mesmas. O herói, a mãe, o sábio, o trapaceiro, o guerreiro, o amante são arquétipos que encontramos desde os contos indígenas até as sagas gregas, dos filmes de Hollywood aos sonhos mais íntimos. Mas Jung não os via como personagens apenas externos. Ele os via como partes vivas da alma humana. Por exemplo, o arquétipo da grande mãe pode se manifestar como nutrição, proteção e acolhimento, mas também como possessividade, asfixia
e controle. Já o arquétipo do velho sábio pode aparecer como intuição profunda, orientação interior ou sabedoria ancestral. E em sua face negativa, como rigidez ou orgulho intelectual, cada arquétipo possui uma polaridade, uma face luminosa e uma sombria, e isso é essencial de compreender. Os arquétipos não são bons nem maus. Eles são forças, energias primordiais, e nossa tarefa não é reprimi-los, mas torná-los conscientes, integrá-los de forma saudável, para que não nos dominem por completo. Imagine, por exemplo, alguém que vive sob o domínio inconsciente do arquétipo do herói. Essa pessoa pode se tornar compulsivamente competitiva, precisar provar seu valor o tempo todo e sentir-se arrasada diante de qualquer derrota. Sem perceber, ela está sendo guiada por uma imagem interna que exige glória, superação, triunfo, mesmo que isso custe sua saúde ou seus relacionamentos. Outro exemplo é o arquétipo do mártir, que pode levar alguém a sacrificar suas próprias necessidades constantemente para agradar os outros, sem se dar conta de que está preso a um padrão arquetípico de autonegação. Por isso, Jung dizia que viver inconscientemente sob o domínio de um arquétipo é como ser possuído por uma entidade psíquica. Você acredita estar fazendo escolhas livres, mas na verdade está encenando uma história antiga, herdada, coletiva. A verdadeira liberdade só começa quando conseguimos perceber essas forças atuando e escolher como queremos nos relacionar com elas. A educação emocional profunda, segundo Jung, não é apenas conhecer nossos sentimentos, é conhecer quem dentro de nós está sentindo, qual imagem interior está ativa, qual arquétipo está se manifestando naquele momento. Reconhecer os arquétipos é como aprender a ler a linguagem simbólica da alma. E essa linguagem não se revela pela lógica, mas pela intuição, pela arte, pelos sonhos. Um símbolo nunca tem um único significado. Ele é ambíguo, profundo, misterioso, porque fala com partes de nós que a razão não alcança. Ao reconhecer os arquétipos que habitam em você, você começa a perceber que não está sozinho, que faz parte de uma teia viva de significados, que sua jornada pessoal tem ressonância com as grandes jornadas da humanidade, que dentro de você vive o mesmo guerreiro de Esparta, o mesmo curandeiro africano, a mesma mãe indígena, o mesmo poeta oriental. Você começa a entender que a alma humana fala uma linguagem universal e os arquétipos são seus alfabetos, sonhos, a linguagem simbólica do inconsciente. Enquanto o corpo descansa, a mente viaja. À noite, quando as defesas da consciência adormecem, uma outra inteligência desperta, sutil, simbólica, misteriosa. É o inconsciente que começa a falar sua língua mais pura. Os sonhos. Para Carl Jung, os sonhos não são meros resíduos do dia, nem fantasias desconexas do cérebro. Eles são mensagens vivas do inconsciente, comunicações autênticas da psique profunda. Cada imagem, cada cenário onírico, cada personagem que aparece nos sonhos tem um propósito: compensar, completar ou ampliar aquilo que está faltando na consciência do sonhador. E acreditava que o sonho é como uma carta, enviada pela alma, endereçada à consciência. Mas é uma carta escrita numa linguagem que poucos sabem ler, a linguagem dos símbolos. Ao contrário de Freud, que via nos sonhos a expressão de desejos reprimidos de ordem sexual ou agressiva, Jung os considerava expressões espontâneas da alma, que revelam não só conflitos, mas também potenciais de transformação. Para ele, os sonhos possuem um caráter teleológico, ou seja, apontam para o futuro da psique, para onde ela quer evoluir, para o que precisa ser integrado. Sonhar é, para Jung,
uma forma da alma nos chamar de volta para casa. Mas interpretar um sonho não é decifrar um enigma com uma chave universal, é mergulhar em uma experiência simbólica e única, que exige sensibilidade, escuta interior e respeito. Cada elemento onírico, uma casa, um animal, uma estrada, um estranho, carrega múltiplos significados, e seu sentido depende do contexto de vida do sonhador, do momento existencial, da emoção presente no sonho. Por exemplo, sonhar com água pode representar o inconsciente, a emoção, o nascimento de uma nova fase ou o mergulho em conteúdos profundos. Mas se essa água está agitada, escura ou ameaçadora, ela pode simbolizar conteúdos não reconhecidos que estão tentando emergir à força. O símbolo é vivo e por isso não pode ser reduzido a interpretações rasas ou automáticas. Jung desenvolveu o método da amplificação simbólica, no qual o sonhador é convidado a explorar os múltiplos significados de cada símbolo, conectando-os com mitos, lendas, narrativas culturais e experiências pessoais. Ao invés de encaixar o sonho em um sistema fixo, Jung buscava expandir sua compreensão, revelando as camadas de sentido que ele poderia carregar. E por que isso é importante? Porque os sonhos nos mostram o que está faltando, o que está sendo negado, o que precisa ser visto para que possamos viver de forma mais autêntica. Muitas vezes, quando uma pessoa se identifica demais com uma persona, como o profissional competente, o pai de família, a mulher forte, o sonho vem mostrar a parte negligenciada, o lado vulnerável, o medo não admitido, o desejo não vivido. Jung dizia que os sonhos possuem uma função compensatória. Eles equilibram a consciência, oferecendo perspectivas que ela não consegue perceber sozinha. Assim, uma pessoa que se considera racional demais pode sonhar com experiências altamente emocionais. Alguém muito rígido pode sonhar com liberdade, caos ou sensualidade. O inconsciente está sempre tentando nos reintegrar à totalidade. Além disso, os sonhos também anunciam transformações internas. Jung chamava esses sonhos de grandes sonhos, experiências oníricas intensas, carregadas de símbolos arquetípicos, que deixam uma forte impressão emocional e permanecem vivas por anos. Nesses sonhos, a alma fala de forma mais clara, revelando direções de vida, ciclos que se encerram, forças que emergem. Muitos indivíduos relatam mudanças radicais após um grande sonho, novos rumos, curas, reconciliações, despertares espirituais, como se a alma dissesse de forma simbólica: é por aqui, esse é o caminho. Mas para que possamos receber essa orientação, é necessário desenvolver uma postura de escuta. Não basta sonhar. É preciso lembrar, anotar, refletir, dialogar com os símbolos, criar uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Essa ponte é o espaço onde o inconsciente pode se expressar e a consciência pode crescer. Jung, ao longo de sua vida, interpretou milhares de sonhos, tanto de pacientes quanto os seus próprios. Ele dizia que muitos avanços em sua teoria vieram não de livros, mas de sonhos recorrentes, visões noturnas, experiências simbólicas que foram se revelando ao longo do tempo. O sonho, para Jung, não é um fenômeno inferior à vigília. É uma forma da alma dizer o que a razão não consegue. É uma fonte inesgotável de orientação, cura e criatividade. E ignorar os sonhos é perder o contato com uma parte essencial de si mesmo. Quando você começar a valorizar seus sonhos, mesmo os mais estranhos ou assustadores, você perceberá que está sendo guiado por uma inteligência maior, uma sabedoria que sabe exatamente onde você está e para onde precisa ir, e que só precisa de uma coisa para se manifestar: atenção verdadeira,
porque o inconsciente fala todas as noites, mas só desperta aqueles que ousam escutá-lo. A anima e o animas. O feminino e o masculino em nós. Dentro de cada homem existe uma mulher, e dentro de cada mulher existe um homem. Essa afirmação, que pode parecer estranha à primeira vista, é um dos pilares mais profundos da psicologia de Carl Jung. Ele a chamou de anima e animas, os arquétipos do feminino na psique masculina e do masculino na psique feminina. Mas Jung não estava falando de gênero no sentido biológico ou social. Ele falava de energias psíquicas, de princípios complementares que habitam dentro de todos nós, independentemente do sexo. O que ele viu foi que a alma humana é dual por natureza e que o processo de individuação só é completo quando conseguimos integrar tanto o aspecto ativo quanto o receptivo, o racional e o intuitivo, o solar e o lunar. A ânima, na psique do homem, é a imagem interior do feminino. Ela pode se manifestar como sensibilidade, criatividade, intuição, empatia, conexão com os sentimentos, inspiração espiritual. Nos sonhos, pode aparecer como uma mulher misteriosa, uma deusa, uma amante, uma artista, ou até mesmo como uma bruxa, dependendo da relação que o homem tem com seu próprio lado emocional. A anima não é apenas uma figura interna, ela influencia diretamente a maneira como o homem se relaciona com as mulheres no mundo externo. Quando a anima está inconsciente, o homem pode idealizar as mulheres de forma irreal, esperando que elas preencham um vazio que é na verdade interno. Pode também rejeitar tudo o que remete ao feminino, tornando-se rígido, insensível ou excessivamente racional. Já o animas, na psique da mulher, representa a imagem interior do masculino. Ele se manifesta como pensamento lógico, firmeza, assertividade, disciplina, discernimento. Aka no mundo, em sonhos, o animas pode aparecer como um guerreiro, um mestre, um guia, um juiz, ou às vezes como uma figura autoritária, dependendo da forma como a mulher lida com seu poder interno. Quando o animas é inconsciente, a mulher pode projetar em figuras masculinas a autoridade que não reconhece em si mesma. Pode submeter-se a opiniões externas, perder a própria voz, ou, em outro extremo, tornar-se dominadora, crítica ou inflexível, sem perceber que está identificada com um animas negativo. Essas duas figuras internas, anima e animas, snow, pont, entre o ego e o self, entre o eu consciente e a totalidade da alma. Jung dizia que para alcançar a verdadeira individuação, precisamos integrar essas energias. Isso significa reconhecer, aceitar e dialogar com o outro lado dentro de nós. O homem que integra sua anima torna-se mais humano. Não perde sua força, mas ganha profundidade emocional, capacidade de se relacionar de forma autêntica, sensibilidade artística, abertura ao mistério. Ele se reconecta com a alma, e não apenas com a razão. A mulher que integra seu animas encontra sua verdadeira autoridade interior. Não se torna menos sensível, mas mais firme, mais centrada, mais capaz de sustentar sua visão no mundo com clareza, independência e presença. Jung viu essa integração como um casamento alquímico interno, um encontro sagrado entre o feminino e o masculino em cada ser humano. E assim como os antigos alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, esse encontro interior é capaz de transformar vidas comuns em jornadas extraordinárias de consciência. Esse processo, porém, não é automático. Exige observação, escuta interior e muitas vezes dor, porque a anima e o ânima são moldados pelas primeiras experiências com o sexo oposto, geralmente nossos pais, e essas imagens podem estar distorcidas por traumas, abandonos
ou idealizações. Ao confrontar essas distorções, você começa a perceber que muitas das suas dificuldades nos relacionamentos não vêm do outro, mas do que você projeta sobre o outro. Você não está amando aquela pessoa, está amando uma imagem interior inconsciente, está brigando com seu próprio ânimas, idealizando sua própria anima. A grande virada acontece quando você deixa de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, quando para de exigir que o outro seja o que você ainda não integrou em si e começa finalmente a se tornar inteiro. Jung afirmava: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambos se transformam. E a reação mais profunda não é entre dois corpos, mas entre as polaridades internas de cada um. Integrar a anima e o ânimas é abrir espaço para uma nova forma de ser no mundo, mais inconsciente, mais criativa, mais inteira. É sair da fragmentação e caminhar rumo à totalidade, porque dentro de cada um de nós mora um homem e uma mulher, e quando eles se reconhecem, se respeitam e se unem, nasce algo sagrado, o verdadeiro self, o processo de individuação, tornar-se quem você é. Imagine. Ela contém em si todo o potencial de uma árvore, raízes, tronco, folhas, frutos, mas para que isso se manifeste, ela precisa atravessar a escuridão da terra, romper a casca, enfrentar o vento, o sol, a chuva, crescer e se tornar o que já é em essência. Esse é o símbolo vivo do que Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se aquilo que você verdadeiramente é. Na visão junguiana, a vida não é apenas uma sequência de eventos externos. Ela é uma jornada interior. E o objetivo mais profundo dessa jornada não é sucesso, aceitação ou segurança. É inteireza. Individuar-se é integrar todas as partes da psique: o ego, a sombra, a persona, a anima ou ânimas, os complexos e os arquétipos, em direção a um centro maior. O self, o si mesmo. O self, para Jung, é a totalidade da alma, a centelha divina que habita cada ser humano, diferente do ego, que é limitado e condicionado. O self é expansivo, misterioso, orientador. Ele sabe o que você veio ser, e o inconsciente trabalha o tempo todo para levá-lo até lá. Mas esse caminho não é linear, nem fácil. Ele exige coragem, autoconhecimento e disposição para enfrentar os próprios abismos. O processo de individuação começa geralmente com uma crise, um conflito interno, uma perda, um vazio existencial, um sintoma que a mente racional não consegue explicar. É a alma chamando para despertar. Muitas vezes, o ego resiste. Ele quer controlar, manter a zona de conforto, repetir os velhos padrões. Mas a alma tem outros planos. E quando ela começa a emergir, tudo aquilo que foi negado, reprimido ou esquecido vem à tona. É o que Jung chamava de confronto com a sombra. Nesse momento, muitos sentem medo. Afinal, estamos acostumados a nos identificar com uma imagem idealizada. A persona, mas a individuação exige que deixemos essa máscara cair, que vejamos quem somos de verdade, sem filtros, que olhemos para os aspectos que preferimos esconder e os acolhamos como parte legítima de nós mesmos. Conforme a jornada avança, outras figuras internas se revelam. A ânima, ou ânimas, surgem como pontes para o inconsciente. Os sonhos se tornam mais vívidos. As sincronicidades se intensificam. O mundo externo começa a espelhar, com mais clareza, o mundo interior. E o buscador começa a entender: a vida
é simbólica. Cada experiência carrega um ensinamento, uma chave, uma revelação. Nesse ponto, o ego começa a se deslocar do centro da psique e o self assume a direção. Isso não significa anular o ego, mas colocá-lo em seu devido lugar, como servidor da alma e não como tirano. O processo de individuação é, portanto, uma revolução silenciosa. Não é visível aos olhos do mundo, mas transforma tudo por dentro. O indivíduo passa a viver com mais verdade, mais autonomia, mais conexão com sua essência. Suas escolhas deixam de ser reações automáticas e passam a ser expressões conscientes do que ele realmente é. Mas essa jornada nunca termina. Não há um ponto final. A individuação é contínua, profunda e sagrada. E cada etapa dessa travessia revela uma nova camada do self, mais integrada, mais plena, mais luminosa. Inwa afirmava que a individuação é o grande propósito da vida. Não é um luxo para poucos, mas uma necessidade da alma. Ele dizia: a individuação significa tornar-se um ser singular. E, na medida em que entendemos por individualidade nossa forma mais íntima, última e incomparável de ser, significa também tornarmos-nos o nosso próprio self e o self, esse centro invisível da alma. Não é um conceito, é uma experiência, um chamado interno que nos leva a atravessar a dor com sentido, a solidão com presença, a confusão com escuta. Ele é o guia silencioso que sussurra: você não nasceu para ser uma cópia, você nasceu para ser você. Individuar-se é tornar-se único, não no sentido de superioridade, mas de autenticidade. É alinhar-se com seu próprio mito, seu próprio ritmo, sua própria luz. É deixar de viver no automático e começar a viver com alma. No fim, essa jornada não é sobre perfeição, mas sobre inteireza. Não se trata de se livrar das sombras, mas de iluminá-las. Não é sobre vencer a dor, mas de transformá-la. Não é sobre controlar a vida, mas de dançar com ela, como um ser desperto que reconhece: tudo o que me aconteceu me trouxe até aqui. E aqui é o começo de quem eu sou. O self, a totalidade que mora em você. Imagine um centro invisível dentro de você, um ponto de equilíbrio entre luz e sombra, razão e emoção, instinto e espírito, um núcleo silencioso que observa tudo, compreende tudo, guia tudo, quando você não percebe. SEO Self, o conceito mais profundo da psicologia de Carl Jung. O Self, para Jung, é mais do que uma ideia. É o centro organizador da psique, a totalidade viva que sustenta e coordena todas as partes da alma. O ego, a sombra, os arquétipos, os complexos, a anima e o animas. Ele não é o que você pensa que é. Ele é aquilo que você é de verdade, mesmo antes de saber. Diferente do ego, que é limitado, reativo e condicionado, o self é transpessoal. Ele está em você, mas é maior do que você. É como uma semente que contém todo o projeto da árvore, sua missão, seus potenciais, seus desafios, sua vocação. O processo de individuação é, na verdade, o processo de reconhecimento e realização do self. Mas o self não se impõe. Ele chama El Convite, e esse convite se manifesta de forma sutis. Uma inquietação existencial, um sonho repetitivo, uma sincronicidade inesperada, uma sensação de vazio em meio ao sucesso, um desejo de ir além da superfície. São formas do self dizer: você está pronto para lembrar quem você é. Jung observou que, nos momentos cruciais da vida, o self entra em cena para reorganizar a psique.
É como se, diante de uma crise ou ruptura, uma nova ordem interna começasse a se formar, mais alinhada com a verdade da alma. Às vezes isso se manifesta como confusão, angústia, depressão, mas por trás da dor está a transformação. O self nunca destrói por crueldade. Ele desconstrói para reconstruir com mais autenticidade. Em muitas tradições espirituais, o self corresponde à ideia de alma, espírito, centelha divina ou essência. Ele é o seu eu maior, o si mesmo, que observa a jornada do ego com sabedoria e compaixão. É aquela parte de você que sabe o caminho, mesmo quando você se perde, que ama você por inteiro, mesmo quando você só enxerga fragmentos. Mas se o self é tão poderoso, por que não vivemos conectados com ele o tempo todo? Porque o ego teme perder o controle, porque fomos educados a nos identificar com a persona, com a imagem social, com os papéis que desempenhamos, porque o mundo moderno valoriza a velocidade, o sucesso externo, a performance, e não o silêncio, a escuta, a integração. E um dizia que o self se comunica por meio dos símbolos e que todo símbolo verdadeiro é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Por isso, sonhos, mandalas, mitos, visões e até doenças podem ser expressões do self tentando guiar a consciência para o centro, para o eixo da alma. Ao longo da vida, temos vislumbres desse centro. São momentos de intensa clareza, do pós-profunda, de amor incondicional, de conexão com algo maior. Nessas horas, o tempo desacelera, o coração se expande e tudo parece fazer sentido, menos mesmo que não haja explicação racional. São momentos de encontro com o self. O grande desafio é sustentar essa conexão no cotidiano, manter-se centrado no self em meio aos ruídos do ego, às pressões externas, aos impulsos inconscientes. Isso exige prática interior, autoconhecimento, coragem de ser quem se é e, acima de tudo, rendição. Não no sentido de passividade, mas de entrega consciente àquilo que é mais verdadeiro. Quando vivemos conectados com o self, nossa vida ganha profundidade. Nossas escolhas deixam de ser apenas estratégicas e passam a ser significativas. Nossos relacionamentos se tornam mais autênticos, nossos sonhos mais nítidos, e mesmo as dores ganham um novo sentido, o de nos aproximar de nós mesmos. O self não é um ideal a ser alcançado. Ele já está em você. Ele é você, na sua forma mais plena, integrada e desperta. O que nos cabe é remover os véus, soltar as máscaras, deixar cair os papéis que já não servem e, pouco a pouco, permitir que essa presença essencial ela emerja e se manifeste no mundo. E acreditava que o self é a imagem de Deus em nós, não no sentido dogmático, mas simbólico, uma força interna de sabedoria, compaixão e totalidade que nos guia rumo ao nosso destino mais autêntico. Ao seguir esse chamado, não nos tornamos perfeitos, menos nos tornamos inteiros. E no fim das contas, talvez seja isso que a alma mais deseja. Não que você seja o melhor, o mais forte, o mais admirado, mas que você seja verdadeiro, porque, quando você se alinha com o self, você não apenas vive, você encarna sua missão. Você se torna a expressão viva daquilo que sempre esteve destinado a ser. Sincronicidade. O universo fala quando a alma escuta. Você já viveu uma coincidência tão estranha, tão precisa, que parecia ter um significado oculto, como pensar em uma pessoa que não vê há anos, e naquele mesmo dia, ela te liga, ou encontrar exatamente o livro, a frase, o símbolo que responde a uma dúvida profunda
que você não havia compartilhado com ninguém? Para Carl Jung, isso não é apenas coincidência, é sincronicidade, um princípio que revela que o universo e a alma estão muito mais conectados do que imaginamos. Ele descreveu a sincronicidade como a ocorrência simultânea de dois ou mais eventos que estão ligados não por uma relação de causa e efeito, mas por um elo de significado. Em outras palavras, a sincronicidade é o momento em que o mundo exterior reflete fielmente um estado interior, como se o universo conspirasse para entregar uma mensagem simbólica à consciência desperta. Jung desenvolveu essa teoria em colaboração com o físico Wolfgang Pauli, prêmio Nobel, e um dos fundadores da física quântica. Ambos acreditavam que a realidade não se resumia ao mecanicismo causal. Havia algo mais, uma dimensão simbólica, a causal e profundamente interligada. Um campo onde psique e matéria se encontram, dançam, se espelham. A sincronicidade nesse contexto é o reconhecimento consciente de que estamos inseridos em uma teia de significados invisíveis, que a vida não é aleatória, mas simbólica, que os eventos possuem uma ordem oculta, uma ordem que só se revela quando a alma está receptiva. Mas Jung irá claro, nem toda coincidência é sincronicidade. Para que um evento seja considerado sincrônico, ele precisa produzir um impacto emocional significativo e estar alinhado com o momento interno do indivíduo. Não é apenas algo curioso, é algo transformador. Por exemplo, imagine alguém vivendo uma crise existencial profunda, sentindo-se perdido e sem direção. No auge do desespero, ele encontra um desconhecido no metrô que, sem saber do nada, diz exatamente a frase que ele precisava ouvir. Essa frase o desperta, muda sua perspectiva, inicia uma nova jornada. Esse é o momento sincrônico. Polk há sentido, não só coincidência. Jung acreditava que essas experiências não são raras. Elas ocorrem o tempo todo menos, mas só são percebidas por quem tem olhos para ver. É necessário um certo grau de sensibilidade interior, de conexão com os próprios símbolos, de abertura para o mistério. Muitas vezes, a sincronicidade aparece quando estamos em processos de transição, perdas, inícios, rupturas, despertares. Nessas fases, a alma está mais permeável, o ego está mais vulnerável e o inconsciente coletivo se manifesta com mais força. As coincidências significativas se tornam guias, bússolas, confirmações, como se dissesse: você está no caminho. Continue. E isso não é superstição, é uma forma simbólica de perceber a vida. Jung chamava isso de pensamento simbólico. A capacidade de ver além do literal, de reconhecer que os eventos têm alma, de entender que os sinais existem, mas não gritam, eles sussurram. E quem está distraído pelo barulho do ego, não ouve. A sincronicidade nos lembra que não estamos separados do universo, que nossas emoções, pensamentos e intenções criam ondas que se propagam na realidade e que o mundo externo responde à nossa vibração interna com precisão simbólica. Essa visão transforma a forma como nos relacionamos com a vida. Deixa de ser um palco onde coisas acontecem comigo e passa a ser um espelho onde tudo revela algo de mim. Cada encontro, cada surpresa se torna uma oportunidade de escuta interior. Mais do que isso, a sincronicidade nos reconecta com o mistério, com a dimensão sagrada da existência, porque há momentos em que o impossível acontece, em que a vida nos mostra que há uma inteligência maior agindo, não para controlar, mas para conduzir. E nesse momento, sentimos algo que vai além das palavras, uma certeza interior de que não estamos sós. Jung viveu muitas experiências sincrônicas. Uma das mais conhecidas
Foi durante uma sessão com uma paciente extremamente racional, resistente à dimensão simbólica da psique. Ela contava um sonho no qual havia recebido um besouro dourado. Enquanto falava, ouviu-se um leve bater na janela. Abriu, e lá estava um besouro dourado real. Aquela coincidência quebrou as defesas da paciente. Foi o início da verdadeira cura. Esse é o poder da sincronicidade. Desarmar o ego e abrir espaço para o self agir. Ela não convence pela lógica, ela transforma pela experiência direta do mistério. Por isso, cultivar uma escuta simbólica é essencial. Anotar sincronicidades, refletir sobre elas, honrar seus significados, aprender sua linguagem. Aos poucos, desenvolve-se uma confiança interior, uma percepção mais fina, um alinhamento com o ritmo maior da vida. A sincronicidade não controla, não obriga, não prova nada. Ela apenas mostra. E cabe a você perceber, interpretar, seguir o fio, porque toda sincronicidade é uma seta no caminho da individuação. Uma lembrança silenciosa de que, quando a alma escuta com atenção, Universal Falam, a persona, a máscara que você veste sem perceber, todos nós usamos máscaras. Não por falsidade, mas por necessidade. Desde pequenos, aprendemos a nos adaptar, a agradar, a desempenhar papéis sociais que nos permitam pertencer, sobreviver. Mas com o tempo, esquecemos que essas máscaras são apenas papéis e começamos a acreditar que elas são quem realmente somos. Foi para nomear esse fenômeno que Carl Jung cunhou o termo persona, a máscara social que utilizamos para interagir com o mundo, derivada do teatro romano, onde os atores usavam máscaras para representar diferentes personagens. A persona é a face que mostramos ao exterior, o nosso, eu público. Ela é formada pelas expectativas da família, da cultura, da escola, da sociedade. É o que você aprendeu que deveria ser para ser amado, reconhecido ou valorizado. Pode ser o forte, o bom filho, a mulher exemplar, o profissional competente, o espiritualizado. Não importa qual é o papel, o perigo começa quando você se identifica completamente com ele. Jung dizia que a persona é necessária, mas perigosa. Necessária. Porque é impossível viver em sociedade sem uma estrutura que nos permita funcionar nos vínculos humanos. Mas perigosa quando se torna uma prisão, uma armadura que separa você de si mesmo. Quando isso acontece, perdemos o contato com a alma. Passamos a viver para manter a imagem. E quanto mais essa imagem é admirada, mais nos afastamos da autenticidade. A persona se torna uma gaiola dourada bonita por fora, mas sufocante por dentro. A maioria das pessoas vive identificada com a persona. Elas não sabem que existe algo além daquilo que mostram. Constroem uma vida inteira baseada em performance, aprovação, resultados. Mas no silêncio, quando estão sozinhas, algo as inquieta. Um vazio que nenhum elogio preenche. Uma angústia que nenhuma conquista dissipa. É a alma chamando. É o self pedindo passagem. O primeiro passo da jornada de individuação é romper com essa identificação. Isso não significa rejeitar a persona, mas reconhecer que ela é apenas uma parte, não o todo. É compreender que o personagem não é o ator e que por trás da máscara existe alguém muito mais vasto, profundo e verdadeiro. Esse processo, porém, não é simples. Muitas vezes ele começa com uma crise de identidade, um colapso da persona. A carreira deixa de fazer sentido, o relacionamento perde a cor, o papel social não basta mais. A alma começa a incomodar, a empurrar, a implodir as fachadas. E é nesse momento que muitos sentem medo,
pois estão tão identificados com a máscara que não sabem mais quem são sem ela. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro encontro consigo mesmo. Jung afirmava que a quebra da persona é necessária para que o self possa emergir. É como uma casca que precisa rachar para que a vida interior brote. Quando nos desidentificamos da imagem, abrimos espaço para descobrir o que realmente sentimos, o que realmente queremos, o que realmente somos, sem filtros, sem estratégias, sem aprovação externa. Curiosamente, quando isso acontece, os relacionamentos mudam, as conexões se tornam mais autênticas. Algumas pessoas se afastam, as que estavam ligadas apenas à persona, e outras se aproximam, aquelas que reconhecem a alma por trás do papel. A persona também está ligada à nossa dificuldade de dizer não, de mostrar vulnerabilidade, de expressar o que sentimos de fato. Afinal, ela foi moldada para agradar, e romper com ela significa confrontar o medo de rejeição, de fracasso, de desaprovação. Mas quando conseguimos sustentar esse desconforto, algo começa a florescer. Liberdade. Liberdade de sentir, de criar, de existir sem encenação. Liberdade de se contradizer, de errar, de mudar de opinião. Liberdade de ser inteiro, não apenas funcional. É importante lembrar que a persona não desaparece. Ela continua sendo útil. O segredo é usar a máscara com consciência e não ser usado por ela. Ter um eu social que sirva à alma e não que a sufoque. Jung dizia que a persona é um instrumento, não um fim, e que o amadurecimento psíquico começa quando conseguimos olhar no espelho e dizer: essa é a imagem que o mundo vê, mas não é tudo o que eu sou. Nesse momento, o ego dá um passo atrás, a alma dá um passo à frente, e a vida começa a se alinhar com algo mais profundo, mais verdadeiro, mais nosso. Porque de nada adianta o mundo aplaudir uma versão de você que não é real. A verdadeira realização nasce quando você retira a máscara, e mesmo assim, se sente visto. O inconsciente fala, mas poucos ouvem. Ao longo dessa jornada, mergulhamos nas águas profundas da psique humana, conduzidos pelas luzes e sombras do pensamento de Carl Gustav Jung. Falamos do inconsciente pessoal e coletivo, dos arquétipos que nos habitam, da sombra que nos assombra, dos sonhos que nos guiam, da sincronicidade que nos surpreende, da persona que vestimos, do self que nos chama e da individuação como caminho para o nosso verdadeiro centro. E agora, ao final, uma verdade permanece. O inconsciente fala, sempre falou, sempre falará, mas poucos têm a coragem de ouvir. Na correria cotidiana, é fácil silenciar essa voz. Ela não grita. E o mundo moderno está tão cheio de ruídos, distrações e urgências, que acabamos surdos para o que mais importa. Preferimos o barulho da opinião alheia, a quietude da alma. Preferimos a imagem, a essência, a velocidade, a profundidade. Mas Jung nos convida a outro caminho. Um caminho de retorno, não ao passado, mas a nós mesmos. Um caminho onde o autoconhecimento não é um luxo filosófico, mas uma necessidade vital, onde entender os próprios sonhos pode ser mais libertador do que conquistar o mundo, onde integrar a sombra nos salva da destruição interior, onde ser inteiro vale mais do que parecer perfeito. A psicologia junguiana não é uma doutrina a ser seguida. É um espelho, um convite, uma chave para abrir as portas do inconsciente e, através dele, reencontrar o que foi perdido, a nossa alma. E a alma não se convence com promessas. Ela quer verdade, ela quer significado. Ela quer que você pare de se trair para caber, de se esconder para ser amado, de se adaptar para ser aceito,
Ela quer que você se lembre de quem era antes de ser moldado e que tenha coragem de se tornar quem você nasceu para ser. Porque no fundo, o chamado do inconsciente é um chamado à autenticidade, à libertação, à totalidade. Ele não quer que você seja melhor, quer que você seja inteiro. E dizia: aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita se transforma. E talvez, ao aceitar tudo aquilo que você tem medo de ver, sua sombra, seus desejos, seus conflitos, seus traumas, você comece, finalmente, Eisei Transformer. Não existe despertar sem desconforto. Não existe evolução sem confronto interno. Não existe paz sem antes atravessar o caos que habita em você. Mas existe um ponto onde tudo se conecta, onde o caos vira potência, onde a ferida vira portal, onde a dor vira ponte, e onde o inconsciente deixa de ser inimigo para se tornar aliado. Que esse vídeo tenha sido mais do que informação, que tenha sido um chamado à escuta, uma faísca no escuro, um lembrete de que existe um universo dentro de você esperando ser revelado. E agora eu te convido, qual vai ser o seu próximo passo? Vai voltar à superfície como se nada tivesse acontecido? Ou vai continuar mergulhando até encontrar o que realmente importa? Se isso tocou algo em você, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal A Chave da Mente. Aqui, cada vídeo é uma chave para abrir as portas que o mundo lá fora insiste em manter trancadas. Nos vemos no próximo mergulho.